Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro. E hoje nós vamos concluir mais um livro das Escrituras, uma carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 6 é o último capítulo dessa carta, não é uma carta longa, não é? Nós podemos ler ela em meia hora, se pegarmos ela toda para ler. Podemos dividir esses 6 capítulos em 3 partes. Capítulo 1 e 2 é a parte pessoal, onde Paulo conta a sua experiência, autobiografia, sua conversão, o evangelho que ele recebeu foi por revelação. Capítulo 3 e 4 é a parte teológica, onde Paulo se baseia em Abraão como pai da fé, como recebeu as promessas, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Capítulo 4, Paulo usa Sara e Agar como alegoria dos dois concertos, o concerto da lei, o concerto da graça, a antiga aliança, a nova aliança. Capítulos 5 e 6 é a parte prática, não é? Paulo agora vai explicar a nossa liberdade que nós temos em Cristo, a graça de Deus em comparação com a lei, não é? Se alguém cai da graça, já viu, né? Despencou da graça. Paulo fala da vida no Espírito, nos dá uma lista do que significa andar no Espírito. E agora no capítulo 6, não é, que continua essa parte prática, veja bem, a parte pessoal, a parte teológica, a parte prática. Capítulo 1 e 2, parte pessoal. Capítulo 3 e 4, parte teológica. Capítulo 5 e 6, parte prática. Vamos ver a prática aqui, as últimas exortações, saudações do apóstolo e conclusão dessa carta maravilhosa, carta aos Gálatas. Leia essa carta, estude ela, não é? Nós aqui estamos dando um comentário, mas não é um comentário exaustivo, não é? Você pode descobrir novas verdades, leia, releia essa carta, escute ela, deixe ela penetrar no teu coração, você vai entender a justificação pela fé. O tema dessa carta é a salvação pela graça mediante a fé. Não pelas obras da lei, independente das obras da lei, pela graça, pela fé, não guardando a lei, observando o dia santo, circuncidando, dieta alimentar, todas aquelas coisas que a lei ensinava e que não servia para justificar. Paulo diz que só servia de aio para nos conduzir a Cristo. Vamos para as últimas exortações, saudações, capítulo 6, esse capítulo só tem 18 versos, então vamos fazer aqui um comentário. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, não é? Podia acontecer alguém nos pegar em alguma ofensa, algum pecado, não é? Vós que sois espirituais. Presta atenção, Paulo já assumiu que os crentes estariam andando no Espírito, não é? Ele fala da vida no Espírito no capítulo 5. Vós que sois espirituais. Na igreja nós vamos ter crentes carnais e crentes espirituais, não é? E nós temos que tomar cuidado para nós que andamos no Espírito. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Note que até a repreensão de alguém, até o chamar a atenção de alguém, deve ser feito com espírito de mansidão. Às vezes a gente quer dar uma bronca, a nossa carne quer sacudir a pessoa e chamar a atenção. Mas presta atenção, isso é obra da carne. Nós temos que ter o espírito de mansidão. A mansidão para chamar a atenção das pessoas. Vós com tal espírito de mansidão. Por que espírito de mansidão? Porque nós somos falhos. De repente nós vamos repreender o outro em algo que nós estamos à beira de cair, ou algo que nós já caímos e nos levantamos. Vós com tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha, cuidado. O pecado de hoje de um irmão
Pode ser o seu de amanhã. Ou pode ser o seu que você já cometeu no passado. Então vá com espírito de mansidão, vá com amor, vá com graça de Deus, repreender ele, mas olhando por ti mesmo, olhando para que você não cometa o mesmo erro. Eu tenho visto isso centenas de vezes, pessoas que gostam de criticar os outros, gostam de falar dos outros. Irmãos, passa um tempo, a pessoa faz a mesma coisa, de forma diferente, mas faz a mesma coisa. Por isso, olha por ti mesmo, cuidado, né? Vigia aquele que está em pé. Paulo diz, olha para que não caia, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não é? Porque a gente pode ser tentado na mesma coisa que o outro foi, às vezes com um grau diferente, de forma diferente. Tome cuidado, olhando por ti mesmo, para que não seja tentado. Não é? Tentação está aí, ó. Às vezes não é hoje, não é amanhã, não é a semana que vem, mas pode ser o mês que vem. Olha por ti mesmo, cuidado, vigie, não é? A Bíblia diz, e você surpreendeu o irmão, um erro, vai com muito espírito de mansidão, vai com muita graça, vai com muito amor para repreender o irmão, olhando para ti mesmo, sede espiritual na repreensão, não carnal. Levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, Cristo levou os nossos pecados na cruz. Cristo levou a nossa carga. Cristo carregou com o nosso pecado. Cumprir a lei de Cristo é sofrer pelo outro, é sacrificar pelo outro, é ajudar o outro, é ajudar até o outro a carregar a cruz, não é? E assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é levar a carga um do outro. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Às vezes a gente pensa que é muita coisa. Na verdade, cuidado, que nós às vezes não somos nada. Quem é tudo é Deus. Nós não somos nada, essa é a verdade. Se alguém cuida, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou... Cuidado. Se alguém cuida ser alguma coisa e não sendo nada, engana quem? Engana a si mesmo. Ninguém engana Deus, ninguém engana ao Senhor. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele nos vê, ele conhece as nossas falhas. Pode ser que os outros não conheçam, mas Deus conhece. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana quem? Engana a si mesmo, não é? Mas prove cada um a sua própria obra. É fácil a gente criticar o trabalho do outro. É fácil dizer aquele irmão, aquela irmã não canta bem, aquele irmão, aquela irmã faz isso. Mas se você não fizer melhor, o que você está criticando? Prove cada um a sua própria obra. Faça o seu trabalho. Deixa o dos outros, não é? Eu sou pastor, eu tenho diversos amigos pastores. Eu não vou ficar criticando o trabalho deles. Eu oro por eles, espero que eles orem por mim, não é? Vou ficar criticando o trabalho do outro. Cada pastor faz de acordo com a visão, com a graça que Deus lhe deu. Meu trabalho não é criticar nem julgar o trabalho do outro, é orar por ele e provar do meu próprio trabalho. Prove cada um da sua própria obra. Se a igreja do outro tem 200 e a minha tem 20, qual o problema? É a minha obra. É a obra que Deus me deu, são as almas que Deus me deu. Eu não preciso invejar o outro porque tem 200. Deus lhe deu, é a sua obra. Prove cada um da sua própria obra. E terá glória só em si mesmo e não no outro. Eu não preciso me gloriar no trabalho do outro. Eu vou me gloriar e me focalizar no meu trabalho. Prove cada um da sua própria obra, não é? Porque cada qual levará a sua própria carga. No final, eu levo a minha carga, o outro leva a dele, cada qual levará a sua carga. Se eu posso ajudar o irmão a levar a carga, amém. Mas no final, cada qual levará
a sua própria carga. Há uma carga que você vai carregar, que eu não posso carregar por você. E há uma carga que eu carrego, que você não pode carregar por mim. Mas eu posso orar por você, você pode orar por mim. No que eu puder te ajudar, eu te ajudo. E no que você puder me ajudar, você me ajuda. Isso mostra o amor. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Se você é instruído na palavra, se você tem instrução, reparta. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou tentando repartir a pouca instrução que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho, nesses anos todos estudando, me aperfeiçoando, procurando viver a palavra. Estou aqui compartilhando, instruindo. Você, espero que eu esteja instruindo, espero que eu esteja lhe ajudando, espero que você possa aproveitar dessa instrução, desse comentário aqui que nós estamos fazendo nas Escrituras para você, que eu estou querendo cumprir o que Jesus fala aqui, o que Paulo falou, né? O que Jesus falou através de Paulo, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui, não é? Paulo aqui também está falando daquele que é instruído, aquele que recebe e que tem dons, reparta com aquele que o instrui, não é? Que compartilhe os seus dons, seus bens, aqui bens são bens materiais, com aquele que o instrui, porque digno é o obreiro do seu salário. Então aqui, e o que é instruído na palavra, se você está recebendo instrução, que você possa repartir, eu não estou te pedindo nada, mas que você possa compartilhar seus bens com aquele que o instrui. Verso 7, não erreis. Cuidado para que nós não erremos. Olha só que Paulo diz aqui, Deus não se deixa escarnecer. Né? Muitas pessoas tentaram escarnecer Deus, coitados, Deus não se deixa escarnecer. Quando construíram aquele navio Titanic, né? E aí foi o seu primeiro navegação. O navio tinha a chapa dele de aço, era de 1 polegada. O homem construiu, disse, nem Deus pode afundar esse navio. Na primeira viagem da Inglaterra para os Estados Unidos, acertou a ponta de um iceberg, furou aquela chapa que achava que era impossível furar, e o navio afundou em poucas horas. Não tinha barco salva-vida para todo mundo. Morreram a maioria. Deus não se deixa escarnecer. John Lennon, quando veio cantar em Nova York, disse, hoje nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Em 1973, foi assassinado por um fã. Deus não se deixa escarnecer. Tancredo Neves disse, se eu ganhar no colégio eleitoral, quando não havia diretas para presidente, né? E o povo clamava direta já, ele falou, se eu ganhar no colégio eleitoral, nem Deus impede que eu seja presidente. Na noite que ia pôr a faixa, sentiu uma dor no estômago, foi operar, pegou uma infecção hospitalar e acabou morrendo. E nunca Tancredo Neves teve como presidente. Quem assumiu foi Itamar Franco, e que, por sinal, fez um grande governo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Cuidado, não erre. Não é? Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, os que semeiam na carne irão colher na carne. Os que semeiam no espírito irão colher no espírito. Os que semeiam a sua oferta irão colher bênção e abundância. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Cuidado, a vida é uma plantação. Se você não gosta do que está colhendo, presta atenção no que você está plantando, não é? Deixa eu dar 3 leis da colheita. Nós sempre colhemos o que plantamos. Você não planta maçã e colhe laranja. Você não planta laranja e colhe uva. Você não planta oliva e colhe figos, não é? Nós sempre colhemos. Então, olha o que você planta. Você planta ódio, você colhe ódio. Você planta discórdia, você colhe discórdia.
não é? Essa é a primeira lei. Então, se você planta amor, você colhe amor. Se você planta paz, você colhe paz. Presta atenção no que está plantando. Nós sempre colhemos o que plantamos. Lei número 1. Lei número 2. Nós sempre colhemos mais do que plantamos. Nós plantamos uma semente, quando nasce a árvore, vem diversos frutos, não é? Você colhe mais. Então, se você plantar uma semente de amor, você vai colher mais amor. Se você plantar uma semente de discórdia, você colhe mais discórdia. Primeiro, nós sempre colhemos o que plantamos. Nós sempre colhemos mais do que plantamos. E terceira lei, sempre colhemos mais tarde do que plantamos. Você pode fazer algo hoje, pensar, foi um erro, tudo bem, isso aí ficou. Mais tarde, lá na frente, você vai colher mais, vai colher o que plantou, vai colher mais tarde. Cuidado, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A vida é uma colheita. Você planta, colhe, você semeia, você colhe. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Você só pensa na carne, só pensa em comer, beber, brigar, comer dissensão. Cuidado, você está semeando na carne, da carne você vai colher a corrupção. Corrupção, a carne se corrompe, o homem exterior se desfaz, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, como é importante nós andarmos no Espírito, semearmos no Espírito. Olha a prática de Paulo aqui na carta. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Vida eterna não é para aqueles que semeiam na carne. Paulo já disse que os que andam na carne não herdarão o reino de Deus. Os que andam na carne vão colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Leia aí o estudo, aprenda o estudo no capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Semeie no Espírito para que você colhe do Espírito a vida eterna. Porque do Espírito, contra essas coisas não há lei. E não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que eu já ouvi dizer, eu estou cansado de ajudar fulano, eu estou cansado de estender minha mão para ciclano, não é? Não nos cansemos de fazer o bem. Nunca se canse. Bem, você nunca se canse. O mal você deve se cansar. O mal você deve evitar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Continue fazendo bem. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o achará. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Isso é, se não houvermos desfalecido, não é? Alguns desfalecem, alguns se cansam. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Enquanto temos tempo, façamos o bem. Olha como Paulo diversas vezes fala de fazer o bem. Lembra que o fruto do Espírito é benignidade, fazer o bem. Enquanto temos tempo, fazemos o bem. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem não o faz, peca por omissão, porque sabe fazer o bem e não faz. Paulo diz aqui em Gálatas 6:10, Tiago diz em 4:17, Tiago capítulo 4:17, pode ir lá ver, mas Paulo diz aqui, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, crentes e não crentes, façamos o bem a todos, mas ele diz principalmente aos domésticos da fé. Você pode ajudar um irmão, você pode contribuir com algo por irmão, fazer o bem por irmão, faça, porque você vai colher se você não desfalecer. Façamos o bem, principalmente aos domésticos da fé, principalmente aqueles que congregam conosco. Não é de repente, as pessoas acham que é só ir à igreja. Não, de repente o fato de você ir à igreja, Deus vai colocar alguém no teu caminho para que você ajude, para que você faça o bem. Principalmente
aos domésticos da fé, aos da nossa casa, aos nossos irmãos. Eu sei que em outras igrejas nós também temos irmãos, mas ajude-os em sua igreja. Ajude e contribua com os da sua igreja. Tem gente que quer ajudar os crentes lá na África. Não, ajude os da sua igreja. Ajude os domésticos da fé. Depois que você fizer bastante bem com os domésticos da fé, aí você vai ajudar lá na África, aí você vai ajudar lá na Índia, aí você vai ajudar em outros lugares. Mas ajude pelo menos os domésticos da fé. Vede, Paulo aqui que alguns dizem que talvez esse era o espinho na carne de Paulo, né? Já no capítulo 4, verso 15, não é? Ele diz que, se possível fora, os Gálatas arrancariam os olhos e dariam para ele, que ele pregou em grande fraqueza da carne, mas eles o receberam como anjo de Deus. E agora no capítulo 6, verso 11, ele diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Letras grandes. Normalmente quem escreve em letras grandes é que tem dificuldade no enxergar. Quem gosta de ler letras grandes é porque tem dificuldade. Tem certas bíblias que, se eu levar para o povo que eu trabalho, os irmãos têm um pouco mais de idade, que são como eu, precisam dessas lentes na cara para poder ver, né? Se tirar a lente, nossa, as letras embaralham todas. Então precisa dar a lente para poder ver melhor, não é? Aí as letras aumentam, correção, mas os irmãos às vezes pedem, pastor, traz Bíblia de letras grandes para a gente poder ler. Porque tem dificuldade às vezes nos olhos, já não enxerga aquelas letrinhas pequenas. Paulo, ao escrever, possivelmente tinha alguma dificuldade nos olhos. Possivelmente sua vista não estava totalmente clara. Olha, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Se há uma carta que Paulo escreveu com a sua mão, é a carta aos Gálatas. Por exemplo, Romanos, quando você vê Romanos, você vai ver, eu, Tércio, escrevi essa carta, Romanos 16, 23, Tércio, ou 22, Tércio escreveu a carta, não é? Romanos 16. Paulo, então, utilizou um secretário, Paulo ditou, Tércio escreveu. Você vê 1 Coríntios, Paulo menciona Sóstenes, é possível que Paulo ditou, Sóstenes escreveu. 2 Coríntios, Paulo menciona Timóteo, é possível que Paulo ditou, Timóteo escreveu 2 Coríntios. Mas quando você chega em Gálatas, você vai notar que no verso 1, Paulo não menciona nenhum irmão. Ele mesmo está escrevendo. E ele escreve com letras gradas, possível, e é aqui que vem a possibilidade, que o espinho na carne era os olhos, que Paulo ficou cego 3 dias, Ananias orou, caiu dos seus olhos como escampo, mas seus olhos nunca mais voltou a ficar normal. É possível, eu não estou afirmando, estou dizendo possibilidade que o espinho na carne de Paulo era os seus olhos. E ele diz aqui em 6:11, vê com grandes letras, vos escrevi por minha mão. Paulo não menciona nenhum outro companheiro, ele mesmo escreveu. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar. Tá vendo? Os que queriam aparecer, mostrar boa aparência na carne, mostrar que eles tinham condição de influenciar, eles obrigavam os Gálatas a circuncidar-vos, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles não queriam ser perseguidos pelos judeus. Eles queriam agradar os judeus, mas o que Cristo, para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mas Paulo não ligava de ser perseguido. Paulo pregava que a cruz de Cristo era suficiente, que a morte de Cristo era suficiente, e ter que se circuncidar era negar o sacrifício de Cristo. Não é? Paulo utiliza a palavra da cruz aqui nessa epístola 3 vezes, no capítulo 5, verso 11, no capítulo 6, verso 12, ele vai repetir de novo no capítulo, verso 14, sem contar as vezes que ele fala de crucificado, como Gálatas 2:22, 2:20, já estou crucificado com Cristo. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obriga a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, para evitar perseguição.
Que coisa terrível. Queriam agradar a homens, não a Deus. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Eles circuncidam, Paulo diz, estão circuncidados, mas não guardam a lei. Mas querem vos circuncidar para se gloriar na vossa carne. Para dizer, tá vendo, aquele irmão se circuncidou, mas não guardava a lei. Paulo dizia, se ainda guardasse a lei, era bom, né? Mas nem sequer guardavam a lei. Paulo, antes, era zeloso pela lei, guardava a lei. E ele sabia que aqueles que queriam, faz aí a circuncisão, mas não guardava a lei. Não é? Normalmente as pessoas que tentam agradar a Deus pelas obras da carne, acabam não guardando a lei do Senhor. Mas longe, Paulo disse, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não se gloriava em si mesmo, no seu conhecimento, nos seus dons. Paulo só se gloriava na cruz de Cristo. Para Paulo, o seu tema era Cristo e esse crucificado. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Note que Paulo já tinha crucificado a sua carne. Paulo ensinou que os que são de Cristo, no capítulo 5, verso 24, crucificaram a carne com as suas paixões, seus desejos. Agora Paulo diz que o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo, e eu para o mundo. Não é? Ele estava no mundo, mas já não vivia no mundo, porque ele andava crucificado com Cristo, crucificado para o mundo e o mundo para ele, não é? Era isso que Paulo estava declarando aqui. Paulo guardava-se do mundo, Paulo crucificava o mundo, e a Bíblia nos ensina a vencer o mundo, não é? A guardar-se do mundo, a crucificar do mundo e a vencer o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Paulo nos ensina que ele tinha crucificado para o mundo, porque em Cristo Jesus, de novo ele vai dizer a mesma coisa que ele já tinha dito antes, né? No capítulo 5, verso 6, porque em Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, fé, esperança, amor. Agora, de novo, no capítulo 6, verso 15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não adianta ser circuncidado e continuar o velho homem. Não adianta ser incircuncidado e continuar o velho homem. Por isso que ele diz, em Cristo, nem circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, a não ser, mas sim o ser, uma nova criatura. Você é novo, Deus te transformou, o Espírito mudou o seu caráter, o Espírito está agindo em você, isso sim tem virtude em Cristo. Circuncisão, incircuncisão, não tem valor nem virtude nenhuma. E a todos, verso 16, quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Alguns dizem que o Israel de Deus é a igreja. A igreja, composta de judeus e gentios, é o Israel de Deus. E alguns até pregam uma teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel. Não é que Israel agora não interessa mais, mas sim a igreja. Não é o que Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11. Paulo diz que Deus não esqueceu do seu povo e que Deus guardou um remanescente, que quando Elias disse, só eu sobrei, o Senhor disse, a resposta divina foi, ainda guardei 7.000 que não dobraram o seu joelho perante Baal. Em Romanos ele diz, assim Deus ainda tem um remanescente. Então, paz e misericórdia sobre Israel de Deus. É possível que Paulo esteja mencionando Israel literal e não necessariamente a igreja. Nós rejeitamos essa teologia de substituição, nós cremos que Deus ainda tem um plano com Israel,
Deus não abandonou Israel, as promessas de Deus são sim e sim, não é? Então Deus ainda tem algo com Israel. Leia Romanos 9, 10 e 11 e veja os nossos comentários. Mas aqui, muitos intérpretes da Bíblia entendem como Israel de Deus como a igreja, não é? E a todos quanto andarem conforme essa regra. Se nós entendermos o que Paulo está dizendo, Paulo está falando os que andam de acordo com essa regra, de ser uma nova criatura, paz e misericórdia sobre ele e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu já tinha dito isso quando eu comentei 2 Coríntios, a lista de sofrimento de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante. E agora Paulo menciona isso, que ele trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que marcas? Paulo levou varadas, Paulo levou açoites, Paulo foi apedrejado. Se nós trouxéssemos o apóstolo Paulo aqui e dissesse, Paulo, levanta a tua túnica e mostra tuas costas. As costas eram todas marcadas de açoites que Paulo levou, todas feridas que ficaram. Era isso que Paulo chamava as marcas de Cristo. Não é? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E agora ele vai concluir. Ele conclui, não da forma trinitária, como 2 Coríntios, né? Por isso que nós podemos concluir que essa carta foi escrita antes, né? Paulo, cada vez conforme vai escrever mais carta, desenvolve mais. Nós vamos ver isso em Efésios, que é a próxima. Mas ele conclui assim, só que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Interessante, a graça age no espírito. Quando a graça vem no nosso espírito, ela nos vivifica no espírito, e aí age na nossa alma e, por fim, no nosso corpo, né? Por isso que Paulo diz, seja conservado o vosso espírito, alma e corpo. É nessa ordem. Nós não somos um corpo que temos um espírito e uma alma. Nós somos um espírito e uma alma que veste um corpo nessa terra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Com isso, nós concluímos mais um capítulo e mais um livro do Novo Testamento. Esse é o 9º livro na ordem canônica, a carta de Paulo aos Gálatas, cujo tema dessa carta é a salvação pela graça mediante a fé, independente das obras da lei. A salvação ou a justificação pela graça de Deus mediante a fé, independente das obras da lei. Aqui fala muito sobre a fé, fala muito sobre Cristo crucificado, que é o suficiente para a nossa salvação. Que Deus vos abençoe, divulgue o nosso canal, mande esses vídeos para seus amigos, parentes, para que eles também meditem na palavra de Deus. O nosso propósito é que você medite, seja abençoado por estudos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Quem esteve convosco para mais esse programa, Pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe. Amém.